Olá, pessoal! Em 25 de dezembro de 1990, enquanto o mundo celebrava o Natal, algo extraordinário acontecia na Suíça. Tim Berners-Lee, o pai da World Wide Web, dava à luz ao primeiro navegador web em um sistema Next Computer. Isso marcaria o início de uma revolução digital. Mas espere, porque a história fica ainda mais fascinante. Esse mesmo cara, Tim Berners-Lee, também desenvolveu o primeiro servidor web. Naquela época, no entanto, havia um pequeno problema. Ninguém sabia ao certo o que era a internet. Apenas cerca de 40 milhões de pessoas estavam conectadas ao redor do mundo, utilizando computadores como este aqui. Vamos agora voltar no tempo para explorar a incrível evolução do JavaScript, desde uma linguagem simples criada em 10 dias até se tornar uma tecnologia que impacta quase todas as pessoas do planeta. Se você é novo por aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder nenhuma novidade do mundo da tecnologia e programação. Vamos lá! Nossa história começa em dezembro de 1991, quando a internet era algo recém-inventado. Na verdade, Al Gore inventou a internet. Brincadeira. Na verdade, ele incentivou o projeto que fornecia financiamento para o primeiro navegador mainstream, o Mosaic, desenvolvido por Mark Anderson e Eric Bina, na Universidade de Illinois. Em 1993, o Mosaic foi renomeado de LiveScript e, ao mesmo tempo, ports foram desenvolvidos para o Macintosh e o Windows. Naquela época, ainda não tínhamos o JavaScript, mas sim o DOM, o modelo de objeto de documento que ainda não estava padronizado. Imagine, em 1993, aproximadamente 40 milhões de pessoas conectadas à internet e ainda estávamos nos primórdios. A virada aconteceu em 1993, quando Mark Anderson, após a graduação, mudou-se para a Califórnia para cofundar a Netscape. Ele percebeu que os navegadores precisavam de algo mais dinâmico e foi aí que entraram em cena com a ideia de uma linguagem para tornar os sites mais interativos. Inicialmente pensaram em usar Java da Sun Microsystems, mas logo perceberam que essa ideia não era boa. Então, recrutaram um cara chamado Brendan Eich para criar uma linguagem de script para o navegador. E aqui está o detalhe interessante. Ele tinha apenas 10 dias para fazer isso, e assim nasceu a primeira versão do JavaScript, que na verdade era chamada de Mocha na época. Sintaticamente, o Mocha se assemelhava a Java ou C, mas por baixo dos panos, já continha muitas características que conhecemos e amamos no JavaScript moderno, como funções de primeira classe, tipagem dinâmica e herança prototipada inspirada na linguagem de programação Self. A criação de uma linguagem de programação em apenas 10 dias é praticamente impossível, mas Brendan Eich não projetou algo altamente especializado. Em vez disso, criou uma linguagem simples e flexível, abrindo espaço para diversos paradigmas. A partir daí, o JavaScript começou sua jornada, enfrentando desafios e evoluindo ao longo dos anos. Em setembro de 1995, o Mosaic foi renomeado para LiveScript e incluído nas primeiras versões beta do Netscape Navigator 2.0. No entanto, em dezembro do mesmo ano, decidiram renomear para JavaScript, uma jogada de marketing que o conectava ao Java de uma forma mais leve e deslocada. Desde então, o JavaScript começou a impactar a experiência do usuário, enfrentando desafios, como a Batalha dos Navegadores, onde a Microsoft lançou o JScript. A Netscape Navigator controlava cerca de 80% do mercado, mas a Microsoft estava determinada a dominar. Avançamos para o início dos anos 2000, uma época turbulenta para o JavaScript. A internet estava crescendo rapidamente, mas os desenvolvedores estavam frustrados, tentando construir aplicações web que funcionassem em todos os navegadores. No entanto, em 2006, algo extraordinário aconteceu com o lançamento do jQuery, uma biblioteca que realmente empoderou os desenvolvedores, permitindo construir aplicações mais complexas e interativas de forma mais confiável em todos os navegadores.
Este foi um grande avanço para a linguagem. Em 2008, testemunhamos a revolução do Google Chrome e do motor V8, que mudaram completamente a forma como o JavaScript era compilado e interpretado. O V8 permitiu a execução de código JavaScript de maneira extremamente eficiente. Menos de um ano depois, em maio de 2009, Ryan Dahl apresentou ao mundo o Node.js, um ambiente para execução no lado do servidor, construído sobre o motor V8. Isso permitiu que os desenvolvedores escrevessem código orientado a eventos, transformando o JavaScript em uma solução para construir aplicações web altamente escaláveis. Em meados de 2010, surgiram frameworks do JavaScript especialmente projetados para SPAs, Single Page Applications, como o Backbone e o AngularJS. Esses frameworks competiam pela atenção dos desenvolvedores, oferecendo abordagens diferentes para a construção de aplicações interativas. Ferramentas como HoloP e Webpack foram introduzidas para gerenciar a complexidade dessas pesadas aplicações JavaScript. Além disso, TypeScript e Flow foram desenvolvidos para adicionar sistemas de tipos ao JavaScript. Por fim, chegamos então ao ES6. Também ficou conhecido como ES,